E aí, meu querido, tudo bem com você? Preparado para a gente dar continuidade aqui ao estudo dos direitos fundamentais? Estamos analisando o artigo 5º, que traz os chamados direitos e deveres individuais e coletivos. E, dentro dos direitos que estão dentro do artigo 5º, nós vamos continuar o estudo agora da liberdade e vamos falar sobre o direito à propriedade. São os dois temas desta aula, tá? Continuando então a liberdade. Primeira liberdade desta aula, liberdade de locomoção. Uma das liberdades, sem sombra de dúvida, mais importantes do nosso direito. Liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, de ficar. Né? O artigo 5º, no inciso 15, traz essa regra dizendo: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então, locomoção, liberdade de ir e vir. É livre a locomoção. Primeira pergunta, que sempre cai em prova. Essa liberdade de locomoção é uma liberdade absoluta, sim ou não? Claro que não, ela não é uma liberdade absoluta. Porque não existe direito absoluto aqui, eu insisto isso com você. A própria Constituição, quando falou da liberdade de locomoção, já deixou isso claro. Porque olha só o que ela fala aqui. É livre a locomoção no território nacional. Primeira limitação. Ou seja, você tem liberdade de locomoção? Tem, desde que você esteja transitando dentro do território nacional. Segundo limitador que você vai encontrar, é que ele fala em tempo de paz. Ou seja, se eu não estou em tempo de paz, então é possível que haja restrição da liberdade de locomoção. Que é o que ocorre, por exemplo, quando estamos diante de um estado de sítio, estado de defesa. Estado de sítio e estado de defesa são medidas em momentos de turbulência, de crise institucional, onde seria permitida a restrição, por exemplo, da liberdade de locomoção. Ou aquele limitou, podendo qualquer pessoa nos termos da lei entrar, dele permanecer ou sair dos seus bens, ele limitou, mas não tem só esse limitador da liberdade, não. Existem outros limitadores da liberdade que também estão previstos na Constituição e que podem restringir de forma legal a liberdade. Como, por exemplo, as prisões. As prisões legais também restringem a locomoção. Prisão determinada por um juiz, seja uma prisão pela prática de um crime, fruto de condenação, seja uma prisão preventiva determinada pelo juiz, uma prisão temporária. Nós temos também a hipótese de prisão civil por dívida, ou ainda prisão em flagrante delito. Prisão em flagrante delito também pode prender a pessoa, é uma prisão legal. Ou ainda a prisão militar, aquela determinada administrativamente pela autoridade militar, também está prevista na Constituição. Ou a prisão determinada pelo executor da medida do estado de defesa, também é uma prisão permitida pela Constituição. Todos são limitadores desse direito à liberdade. Muito cuidado ainda com esse dispositivo, porque ele fala que pode qualquer pessoa entrar no país, permanecer ou dele sair com seus bens, né? Pode nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Aí o peão lê isso aqui, vai para o Paraguai comprar muamba, e aí ele vem com 10 notebook enfiado na cueca. Quando está passando na aduana, fala assim, o fiscal da Receita para e fala assim, ó, cadê? Tem que pagar, você não vai poder entrar se não pagar o imposto. Aí o maluco olha e fala, opa, peraí, você não conhece o artigo 5º? Lá diz que eu posso entrar e sair do país com os meus bens, esses aqui são meus bens. Muito cuidado, não confunda a liberdade de locomoção com imunidade tributária. Então, não significa que você pode até entrar, desde que você pague os impostos de forma regular. Show de bola? Essa é a primeira liberdade importante desta aula, liberdade de locomoção. Continuando, então, as nossas liberdades, teremos agora aí a liberdade de reunião. Liberdade de reunião. Liberdade de reunião, ela é um desdobramento da liberdade de manifestação do pensamento, é um desdobramento da liberdade de locomoção, ou seja, é uma das liberdades que só podem ser exercidas coletivas, ou seja, tem que ter uma galera ali junto, mas é um direito que é individual. Então, o artigo 5º, inciso 16 diz: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização,
desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, esse dispositivo aqui é muito legal para a prova, porque nós temos alguns detalhes aqui que sempre são cobrados em prova, tenham muito cuidado. Primeira perguntinha que sempre cai em prova diz respeito aos requisitos da liberdade de reunião. O que você tem que lembrar na hora da prova? Os requisitos. Todos podem reunir-se pacificamente. Então, o primeiro requisito, toda reunião tem que ser pacífica. Eu não posso, por exemplo, convidar vocês para a gente sair quebrando as lojas da cidade. Não, isso não tem amparo constitucional. Ok? Segundo, sem armas. Uma reunião tem que ser sem armas. Para evitar, por exemplo, que as pessoas estejam armadas e aí elas provoquem uma situação de caos. Né? Terceiro, ele fala aqui, locais abertos ao público. Quando a Constituição fala é permitida a reunião em local aberto ao público, ela deixa subentendido, e você pode considerar dessa forma, que os tribunais consideram assim, também em local fechado. Então, quando ela diz em local aberto, também se aplicaria em local fechado. Ainda, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Ou seja, eu não posso convocar uma reunião em cima de outra reunião que já foi convocada anteriormente para o mesmo local. Ué, mas como é que eu vou saber? É por isso que ele exige prévio aviso à autoridade competente. Cuidado! Exige prévio aviso, mas não confunda com autorização. Então, nós temos aqui os maiores níveis de questões de prova, vai vir exatamente nessa diferença. Diferença entre autorização e prévio aviso. São diferentes, não confunda isso aqui. A Constituição diz que não precisa de autorização. Não precisa, independentemente de autorização. Mas precisa do prévio aviso. Qual que é a diferença, Daniel? A diferença é simples. Prévio aviso. Casa de pai frouxo. Filho olha e fala assim, a filha, né? Ai, pai, vou viajar com meu namorado, não sei que dia que eu volto. O que ele fez aqui? Ela pediu autorização para o pai? Não, só informou. Ela fez um prévio aviso. Na minha casa é diferente. Autorização. Ai, pai, por favor, deixa eu pegar na mão do meu namorado, é assim que minha filha fala comigo. E olha que ela tem 20 anos, né? Lógico que não, né? Inocente. Então, não confunda autorização com prévio aviso, porque é aqui que a banca vai bater você na hora da prova. Show de bola? Questãozinha sempre muito cobrada em prova, tá? Basicamente, sobre reunião, você tem que guardar estes requisitos. Próxima liberdade que nós vamos ter é a liberdade mais cobrada em prova. É a liberdade que você mais vai encontrar questão em prova, exatamente por conta dos detalhes que o texto constitucional não economizou. Porque eles começam aqui a partir do artigo, dentro do artigo 5º, a partir do inciso 17, e vai até o inciso 21. Todos com regras sobre a liberdade de associação. Também se trata de um direito individual, cujo exercício é coletivo. Ou seja, para eu exercer meu direito individual de me associar, eu preciso do envolvimento de outras pessoas. E aí a Constituição vai estabelecer algumas condições, algumas regras para o exercício desse direito individual. Primeiro inciso, que é o 17, ele começa dizendo que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Ele já traz uma regrinha muito legal para a tua prova. Querido, é plena a liberdade de associação, mas essa liberdade ela é absoluta? Lógico que não. Ele fala que é plena a liberdade de associação para fins lícitos. Primeiro limitador, eu não posso me associar com fins ilícitos. A associação tem que ter fins legais. Eu não poderia, por exemplo, montar uma associação de maconheiros na internet. Né? Essa é uma associação que não teria fins lícitos. Outro limitador da liberdade de associação é vedada de caráter paramilitar.
Então, não pode no Brasil associação de caráter paramilitar. O que é uma associação de caráter paramilitar? É uma associação que tem uma estrutura muito parecida com a organização militar, hierarquia, disciplina, subordinação. E esse tipo de associação com feições como se fosse uma instituição militar. Ela é chamada paramilitar exatamente por conta de ser paralela ao Estado. Porque o Estado tem instituições militares legais, constituídas, ok. O que não pode aqui é uma instituição que seja paralela ao Estado com feições militares, como, por exemplo, milícias no Rio de Janeiro. As milícias são instituições, são organizações paramilitares. Ou então, uma organização criminosa, né, além da milícia, como, por exemplo, uma facção, Comando Vermelho, ou o PCC, se alguém estiver assistindo que for pertencente a essa facção, não estou ofendendo, tá? Só estou colocando aqui que é uma organização paramilitar. Não tem amparo constitucional. Tudo bem? Porque essas são as condições para a liberdade de associação. Muito cuidado com essa palavrinha aqui, tá, queridos? Lícito. Porque na hora da prova, basta uma letra aqui, ó, você já muda todo o conceito. Então, muita atenção com isso para você não perder essa questão na sua prova. Tudo bem? Segundo dispositivo que nós vamos encontrar sobre a liberdade de associação é o inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, a associação é livre. E por ser livre, a Constituição olhou aqui e falou assim, olha, primeiro, a criação de associações de cooperativa independe de autorização. Então, não pode existir autorização para a sua criação. Segundo, é vedada a interferência em seu funcionamento. O Estado não pode ficar interferindo na atividade de uma associação. É vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Obviamente que, quando ele define isso, é exatamente para dar mais autonomia à associação. Agora, se a associação ela desvirtua os fins dela, entrando para a legalidade, para a ilegalidade, aí nós poderemos ter aqui uma situação de eliminação da atividade da associação, que nós veremos no próximo inciso, que é o inciso, exatamente o inciso 19, que é um dos mais cobrados em prova. Dentre os incisos de associação, esse é um dos mais perigosos, você tem que ter cuidado com ele. Olha só o que diz. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Então, nós temos aqui duas possibilidades de restrição da atividade de uma associação. Quais são essas duas possibilidades? Eu posso dissolver ou eu posso suspender. Queridos, tanto faz se é para dissolver ou suspender, tanto faz se é para dissolver ou suspender, a Constituição exige que tanto a suspensão quanto a dissolução preencham um requisito aqui super importante. Tanto a dissolução quanto a suspensão precisa de decisão judicial. Guarde isso. Porque é o que ele fala aqui, ó. Decisão judicial. Ou seja, uma decisão administrativa não tem poder para suspender nem para dissolver. Uma decisão administrativa não tem poder para fazer nenhuma limitação à atividade de associação. Só decisão do juiz. Decisão judicial. E mais ainda, no caso da dissolução, a dissolução é mais grave. Se ela é mais grave, olha a remissão que o texto constitucional faz. Ela fala assim, no primeiro caso, que essa aqui, dissolução, não basta qualquer decisão judicial. No primeiro caso, tem que ser uma decisão judicial transitada em julgado. Então, para dissolver ou suspender, decisão judicial. Para dissolver, que é mais grave, tem que ter o trânsito em julgado. Guarde isso aqui, porque geralmente em prova, o que ele pode fazer? Ele pode pegar este no primeiro caso aqui e fazer uma sacanagem, jogando tipo, por exemplo, no segundo caso,
Ou então ele aproveita que está escrito o primeiro caso e troca de solução por suspensão. Também dá uma excelente questão de prova. Então, dissolver ou suspender decisão judicial. Para dissolver, como é mais grave, tem que ser transitado em julgado, que é aquela decisão judicial definitiva, da qual não cabe mais recurso. Show de bola? Inciso aí também, que despenca em prova de concurso, e você tem que ter bastante cuidado com ele, principalmente com esse jogo aqui de palavras que o próprio inciso já favorece, né? Tem uns incisos na Constituição que eles foram escritos para o concurseiro, já percebeu? A Constituição colocou lá a parada de uma forma tão fantástica, cheia de pegadinha, que aí o examinador só pega lá, faz umas mudançazinhas, pronto, já tem uma excelente questão de prova. Né? Infelizmente é assim. Mais um inciso aqui sobre liberdade de associação, inciso 20, que fala sobre a liberdade associativa. Né? Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Todos somos livres para estarmos associados quando nós quisermos, tá? Essa é uma liberdade de todo brasileiro. E o 21, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Muito cuidado com isso aqui, principalmente por conta deste requisito, quando expressamente autorizadas. Então, as entidades associativas, elas poderão representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, quando expressamente autorizados. Entende-se expressamente autorizado, ou a procuração expressa para a associação, ou a ata da assembleia em que você participou, consentindo com a representação daquela associação. Ok? Cuidado também em prova, porque ele diz que a representação pode se dar tanto de forma judicial quanto de extrajudicial. Em prova, eles podem trocar a palavra extrajudicialmente por administrativamente. Mesma coisa, tá? Sem problema algum aqui. E uma observação que é uma exceção fantástica, que não exige essa expressa autorização, tá? Então, vou colocar aqui, exceção a essa expressa autorização, tá? Exceção a essa expressa autorização, mandado de segurança coletiva. Mandado de segurança coletiva. Queridos, questão aqui muito boa para a prova. O mandado de segurança coletivo não precisa de expressa autorização. Então guardem, a associação quer representar, tem que ter expressa autorização. Quando se tratar de mandado de segurança coletivo, não precisa de expressa autorização, porque a Constituição já determinou de cara que ele poderia fazer isso aqui. Show de bola? Lá na frente a gente vai estudar o mandado de segurança coletivo e você vai entender um pouco melhor essa regra. Tranquilo? Essa aí seria a última regrinha que nós temos sobre direito de associação. E dessa forma a gente finaliza o estudo das liberdades, da liberdade com todas as suas feições previstas aí no artigo 5º da Constituição Federal. Finalizada a liberdade, vamos para o nosso próximo direito. Direito à propriedade. Questãozinha muito legal também, com diversos temas aí que podem ser abordados na sua prova. Direito à propriedade. Quando a gente fala de direito à propriedade, o que vem na sua cabeça assim sobre propriedade? Você concorda comigo que é aquilo que você pode fazer o que você quiser com ela? Direito de usar, fruir, gozar, dispor, não é isso? Então, quando a gente fala de direito à propriedade, ele dá essa ideia de que determinado bem é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Muito cuidado, porque isso dá uma impressão de que a propriedade é algo que é tão meu que eu possa fazer o que eu quiser sempre. Mas nós veremos aqui que a propriedade não é tão plena como parece ser. Primeiro, o artigo 5º, no inciso 22, ele começa trazendo aqui o direito de propriedade como direito individual. Cuidado com essa questão em prova. Geralmente, eles gostam de perguntar a propriedade como se ele fosse um direito social. Por quê? Porque não tem nada mais com cara social do que dar uma propriedade para o indivíduo, não é verdade? Tá, mas propriedade não é direito social. Propriedade está no artigo 5º, direito individual. Quando ele vai para o artigo 6º, que fala dos direitos sociais, ele não vai com a cara de propriedade, ele vai com outra roupagem,
que é o direito à moradia. Então, cuidado com essa questão em prova. Lembre-se sempre que propriedade é individual. Como eu estava dizendo, o direito de propriedade, apesar de parecer ser um direito que você pode usufruir do jeito que você quiser, a Constituição Federal trouxe aqui várias limitações para o exercício desse direito. E são esses limitadores que eu quero me dedicar a falar para vocês agora. Primeiro limitador do direito de propriedade, e que prova que esse direito não é plenamente exercido da forma como você quiser, é a chamada função social da propriedade. O artigo 5º vai dizer no inciso 23 que a propriedade atenderá à sua função social. O que significa a função social de uma propriedade? Significa dizer que essa propriedade não é tão só sua que você possa usar ela da forma como quiser. A propriedade ela é sua, mas ela tem um reflexo na sociedade. Atender à função social da propriedade é entender este reflexo e cuidar para que o reflexo seja bom. Ou seja, a minha propriedade, que é minha, quando ela impactar a sociedade na qual estou inserido, ela tem que dar o melhor impacto possível para a sociedade. Então, seria este cuidado que você precisa ter. Um exemplo bem interessante para você entender a função social seria tipo uma propriedade onde eu deixo ela lá, está lá, não construí nada, deixa abandonada. E aí começa a crescer mato, as pessoas olham aquela propriedade abandonada, vão lá e jogam lixo. Não é assim que acontece? Aí começa a jogar lixo, esse lixo atrai bicho começa a trazer doença. Aí o pessoal que usa droga na cidade vê aquele lote abandonado e já começa a usar droga ali. Olha só como é que é interessante. A propriedade era privada, mas como não estava sendo preservada a sua função social, ela começa a ter um impacto negativo para aquele meio ambiente onde ela está inserida. É aqui que o camarada tem que ter cuidado, tá? Então, função social é um limitador do direito de propriedade. Se não atender a função social da propriedade, você corre o risco de tê-la perdida. Questãozinha muito interessante que veremos daqui a pouco. Próximo limitador do direito à propriedade que nós vamos verificar, também dentro do artigo 5º, requisição administrativa. Esse aqui é muito cobrado em prova, principalmente pelo texto constitucional. Olha o que diz o inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Cara, esse dispositivo aqui não cai, tá? Despenca em prova. E você tem que guardar ele no teu cabeção. Exatamente porque na hora que cai em prova, você tem que conseguir lembrar de todos os requisitos que aparecem na requisição administrativa. Primeiro detalhe é que essa requisição vai ser possível diante de um iminente perigo público. Ou seja, estou com um problema ali. Segundo, a autoridade competente que está no local, ela vai lá e requisita a propriedade para tentar resolver o problema. Esta requisição da propriedade acaba limitando o direito de propriedade daquele dono. Um exemplo bem bacana que eu gosto sempre de dar em aula é o seguinte. Imagine duas casinhas, uma colada na outra assim. Essas casinhas conjugadas, né? Tem várias cidades do Brasil, tem casinhas assim. Imagine agora que perto dessa casinha nós temos uma árvore bem grandona. Vai até passar ela aqui, tá? Imagina uma árvore bem grandona. Agora imagine um vento, vento batendo nessa árvore bem grandona. Essa árvore pega e cai em cima dessa casa, beleza? E aí tinham várias pessoas nessa casa e essas pessoas são jogadas para fora, né? Isso aqui são os pedaços das pessoas, tá fora da casa lá no chão. Chega um bombeiro na hora e fala assim, caraca, temos que resgatar as outras pessoas que ficaram na casa. No quarto ali, ficaram 8 filhos do casal dormindo, não viram o que aconteceu. O bombeiro percebe que se ele tentar abrir a porta por aqui para abrir a casa, essa estrutura vai toda demolir e vai matar todo mundo. Então ele tem uma ideia. Ele fala, vamos requisitar administrativamente esta propriedade aqui. A gente requisita, a gente abre uma portinha aqui, um buraco na parede, resgata todo mundo e todo mundo vive feliz para sempre. Seria mais ou menos assim a requisição administrativa, ok? Então, o que eu tenho aqui? A árvore caiu, iminente perigo público.
A autoridade competente, o próprio bombeiro que estava no local lá poderia fazer isso aí. Ele requisita a propriedade, ele pode usar a propriedade particular. Na hora que ele requisita, ele limita essa propriedade para o seu próprio dono. E aí resolve o problema. Entenderam como é que funciona? Coisas que você tem que guardar sobre a requisição administrativa que despencam em provas. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Tá? Muito cuidado com isso. Vamos lá. Primeiro cuidado que você tem que ter é que a requisição administrativa, ela é administrativa. Oh, Daniel, que óbvio, né? Você falou que é administrativa. Mas por que eu estou dizendo isso? Parece óbvio, mas não é não. Eu estou querendo dizer que a restrição da propriedade nesse caso, ela não depende de autorização judicial. Dizer que é requisição administrativa significa dizer que ela não depende de autorização de um juiz para você limitar a propriedade. Entendeu isso aqui? Significa dizer também que esta requisição é autoexecutável. Ou seja, a própria autoridade na hora executa a requisição da forma como ela achar que deve fazer. Beleza? Terceiro requisito que você tem que lembrar no dia da sua prova. A requisição administrativa, ela é indenizada. Ou seja, eu posso indenizar o cara que teve a sua propriedade requisitada. Sempre? Não. A requisição, ela só vai ser indenizada se houver dano. É outro requisito importantíssimo. Tá, e quando que vai ser essa indenização? Ulterior ao dano. Ou seja, ulterior, cuidado com essa palavra em prova, significa posterior. Então, se na tua prova a banca pegar e substituir o ulterior por posterior, tá certo? Certíssimo. Cuidado que se ela quiser te pegar, ela vai jogar no lugar de ulterior, anterior. E aí, pronto, você tem uma questão errada. Então, lembre-se de todos os requisitos dessa requisição administrativa, que elas são importantíssimas para a sua prova. Show de bola? Avançando ainda dentro desses limitadores, vamos estudar agora o limitador por excelência. Qual que é o principal limitador do direito de propriedade? Principal limitador, desapropriação. A desapropriação é literalmente a perda da propriedade. Um dia desse apareceu uma questão na prova que dizia assim: é admitida no Brasil a perda da propriedade, certo ou errado? Aí um monte de gente, nossa, que absurdo, perder a propriedade. Tá certíssimo. É lógico que é admitido no Brasil a perda da propriedade. Qual que é o nome dela? Desapropriação. Desapropriação, perda de propriedade. A Constituição vai trazer 3 espécies aqui bem interessantes e que geralmente são as formas que vão cair na tua prova. Primeira delas. A primeira delas está no próprio artigo 5º, no inciso 24. É a desapropriação que eu chamo de desapropriação pelo mero interesse público. Olha o que ela diz. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade e utilidade pública ou por interesse social. Então nós temos aqui necessidade e utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, por que eu chamo ela de desapropriação pelo mero interesse público? Porque nesse tipo de desapropriação, o cara perde a propriedade simplesmente porque o interesse da coletividade foi mais importante do que o interesse do cara, que era o dono. E esse interesse você vê aqui pela necessidade de utilidade pública ou pelo interesse social. Ou seja, nesses 2 casos, eu tenho uma prevalência do interesse público sobre o privado. O cara fez alguma coisa de errado aqui para perder a propriedade? Não, não fez nada de errado. Simplesmente o interesse público prevaleceu sobre o privado. Por isso que eu falo mero interesse público. É o exemplo do metrô em São Paulo. São Paulo está abrindo uma estação, quer abrir uma nova estação de metrô. E naquele lugar onde ele vai abrir a estação de metrô tem uma casinha com a senhora que mora 100 anos lá. O Estado vai lá para priorizar o interesse da coletividade, que vai atender muito mais gente, desapropria. Só que essa desapropriação, já que o cara não tinha nada a ver com o problema do Estado, ela vai ter algumas consequências. Então, quais são as consequências da desapropriação? Primeira consequência é que ela vai ser indenizada. Primeira consequência é que essa desapropriação ela é indenizada. Depois,
ela deve ser indenizada de forma justa e prévia. O que significa uma indenização justa? No valor venal do imóvel. O que significa uma indenização prévia? Tem que ser antes de você tirar a senhorinha da casa para ela ter lugar para morar. E o mais importante para a tua prova, essa desapropriação será paga em dinheiro. Então, o mais interessante para a tua prova é você memorizar os requisitos dessa desapropriação, que é a desapropriação pelo mero interesse público. Show de bola? Guardem isso aqui, viu? Isso aqui é o que cai em prova. Próxima desapropriação. Nós temos aqui mais umas espécies interessantes. Né? São ao todo, eu vou falar com vocês aí 3 espécies de desapropriação. Próxima desapropriação é a chamada desapropriação sanção. Desapropriação sanção. O que significa essa desapropriação sanção? Sanção é punição. Sanção, o cara fez caca. Ele errou e, como consequência, ele perde a propriedade. Onde nós temos essa previsão na Constituição? Artigo 182 e artigo 184 da Constituição. Olha o que diz o artigo 182. Parágrafo 4º, inciso 3. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais iguais sucessivos, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Esta desapropriação aqui, ela é consequência do camarada não ter cuidado da função social da sua propriedade. Não cuidou. Ele não cuidou da propriedade, deixou lá de qualquer jeito. Se ele não cuidou, o que o Estado faz? Dentro do artigo 82, ele diz que vai ter aplicação de multa. Se a aplicação de multa não resolver e o cara continuar sem cuidar, pode aumentar o IPTU, por exemplo. Aumentou o IPTU, não resolveu? Pode obrigar o cara a construir sobre um determinado prazo. Nada disso resolveu? Desapropriação, sanção. Então ele perde a propriedade por não ter cuidado. Aqui no 184, você vai ter aqui a desapropriação no caso do imóvel rural. Compete à União desapropriar o interesse social para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Esse é o motivo. Mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real resgatável no prazo de até 20 anos, a partir do 2º ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Obviamente que na prova de constitucional para o direito de propriedade, você não precisa saber todos os requisitos aqui, mas sobre a desapropriação sanção, você tem que lembrar que ela é indenizada. Então essa aqui é uma primeira pegadinha que sempre detona o cara em prova. Porque o cara acha que por ser uma punição não deve indenizar. Deve sim. Deve ser indenizado de forma prévia e justa. Prévia e justa, olha só aqui. Prévia e justa. E a indenização será paga em dinheiro? Não. No caso aqui, a indenização será paga em títulos públicos. No caso de imóvel urbano, o título pago aqui é os títulos da dívida pública. Tá? Então, imóvel urbano, título da dívida pública. E no caso do imóvel rural, você vai ter os títulos da dívida agrária como forma de indenização por essa desapropriação. Show de bola até aqui? Essa é a segunda forma de desapropriação super cobrada em prova. Terceira forma de desapropriação, muito bacana e que sempre cai em prova, é a chamada desapropriação confiscatória. Também conhecida, algumas bancas gostam de colocar o nome expropriação. Então seria um sinônimo disso aqui. Expropriação. Desapropriação confiscatória. Que desapropriação é essa? O camarada, ele utilizou sua propriedade para fins ilícitos. Veja o que diz o artigo 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região no país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, primeiro motivo para desapropriação confiscatória. O cara está utilizando a propriedade para plantio de plantas psicotrópicas. Ou exploração de trabalho escravo. Cuidado
que isso aqui é emenda nova da Constituição. Tema super novo. E você tem que olhar se a sua Constituição está atualizada para você não estar estudando de forma errada. Então, segunda forma de desapropriação confiscatória, no caso de trabalho escravo. Então, neste caso, a propriedade será perdida sem qualquer indenização ao proprietário. E sem prejuízo de qualquer sanção prevista em lei. Ou seja, além dele perder a propriedade, ele ainda vai ganhar de brinde uma ação penal no lombo. Não é verdade? Tema aí muito bacana para a sua prova. Então, essa desapropriação não gera direito à indenização. Se você observar bem, quando a gente compara as três, desapropriação pelo mero interesse público, desapropriação sanção e a desapropriação confiscatória, a diferença básica entre as três está exatamente na forma de indenização. Então, desapropriação pelo mero interesse público, ela é indenizada em dinheiro, desapropriação sanção em títulos públicos e desapropriação confiscatória não gera direito à indenização. Show de bola? Questãozinha linda para a sua prova. E aqui a gente termina esses limitadores do direito à propriedade, avançando nessa área aqui, direito à propriedade, vamos ver outras regrinhas do direito à propriedade, como a que aparece no inciso 26 do artigo 5º. O inciso 26 do artigo 5º, ele vai falar sobre o bem de família, sobre a propriedade rural. Olha só o que ele diz. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiamento e seu desenvolvimento. Então, por que é o bem de família? O que é o bem de família? O bem de família é um instituto jurídico que protege um determinado bem dele ser desapropriado, ele ser penhorado pelo poder público. Então, bem de família impede um determinado bem de ser penhorado pelo poder público sob o argumento de que aquele é o único bem necessário para a família existir. Aqui, a proteção do bem de família recai sobre uma pequena propriedade rural. Então, em prova, eles gostam muito de trabalhar esses elementos aqui. Ele falou pequena propriedade rural, não é qualquer propriedade rural. Segundo, não é qualquer pequena propriedade rural. Tem que ser uma pequena propriedade rural trabalhada pela família. Também eles gostam de colocar aqui, tipo, trabalhar com qualquer pessoa. Errado. Não vai ser objeto de penhora para pagamento dos débitos decorrentes da atividade produtiva. Terceiro requisito que sempre é trabalhado em prova. Então, o bem de família só vai proteger quando o débito que aquela propriedade está garantindo for um débito decorrente da atividade produtiva. Então, o chacreiro foi lá, comprou um trator. E aí esse trator é utilizado na atividade produtiva. Se ele criar uma dívida com esse financiamento do trator e não conseguir pagar, a casa onde ele trabalha, lá onde a casa, aquela lavourinha dele, não poderá ser penhorada. É aqui que a Constituição vai proteger o bem. Tudo bem? Regrinha também super legal para a sua prova. Mais um dispositivo atrelado à propriedade, que pode aparecer na sua prova, é a da chamada propriedade imaterial. Propriedade imaterial, nós temos 3 incisos ali no artigo 5º, que quando cai em prova, cai basicamente o texto constitucional. Então, recomendo a você leitura e memorização. Nós temos aí o inciso 17, que vai falar da chamada propriedade autoral. Né? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, aqui nós temos a propriedade autoral. E quando a gente compara com o inciso 29, a gente vai ter aqui o outro tipo de propriedade imaterial. A lei assegurará aos autores de inventos industriais. Então, nós temos aqui a propriedade industrial. Propriedade industrial. Privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Uma coisa que você tem que ter bastante cuidado aqui, quando ele pega esse inciso 29 e o inciso 27, ele gosta de trabalhar isso aqui como pegadinha em prova. Ó.
No direito de propriedade autoral, ao autor pertence o direito exclusivo de utilização, transmissível aos herdeiros. Então, o direito do autor na propriedade autoral é vitalício, ou seja, vai até ele morrer. Vai até ser transmitido aos herdeiros. Mas, quando transmite aos herdeiros, os herdeiros não recebem esta garantia de vitaliciedade. Quando ele é transmitido aos herdeiros, ele vai ser pelo tempo que a lei fixar. Ok? Já na propriedade industrial, nós temos aqui privilégio temporário do autor. Então, a propriedade autoral, a propriedade industrial, o privilégio é temporário para o próprio autor. É o que distingue esse direito exclusivo que ele tem aqui até a sua morte. Tá? E o inciso 28, geralmente quando cai em prova, cai o próprio texto constitucional. Faça a leitura dele aqui, que ele é super importante aí também para vocês. Tudo bem? E para fechar o direito de propriedade, nós temos aí o verdadeiro corolário do direito de propriedade. É aquilo que faz o embelezamento final do direito de propriedade. É o que dá a verdadeira razão de ser da propriedade, né? Pô, você tem uma propriedade no Brasil hoje, requer um investimento. Mas qual que é o motivo que faz a gente querer ter uma propriedade? Exatamente o direito de herança. Ou seja, é o direito que eu tenho de passar essa propriedade para outra pessoa. Então, o inciso 30, ele vai trazer aqui como direito individual, é garantido o direito de herança. Tá? Direito individual, previsto no artigo 5º, show de bola. Mas a questãozinha que eles gostam de trabalhar em prova é exatamente o 31, que fala sobre a sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil. Olha o que a Constituição diz. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então, dispositivo super importante para a sua prova que você tem que guardar aqui. Preste atenção. Primeiro, sucessão de bens de estrangeiros situados no país. Então, o cara é estrangeiro, mas os bens dele estão no Brasil. Ok? Sucessão significa que o cara morreu. Se ele morreu, a pergunta que se faz em prova é: qual lei vai regular essa sucessão de bens de estrangeiros situados aqui no Brasil? A lei do brasileiro ou a lei do próprio país do estrangeiro? Então, a Constituição, ela utiliza uma regra aqui. Primeiro, cuidado com essa palavra decujus. Decujus é um morto. Então, ele está perguntando se a sucessão de bens de estrangeiros, caso o cara morreu, vai ser regulada pela lei brasileira ou estrangeira? Resposta, o próprio texto constitucional dá. Será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Ou seja, a lei que regula a sucessão de bens de estrangeiros no país pode ser a lei brasileira ou pode ser a lei estrangeira pessoal do decujus. Qual que é o critério? A que for mais favorável ao cônjuge e aos filhos. Ou seja, aplica-se uma lei brasileira ou lei estrangeira, neste caso aqui, dependendo da que for mais favorável aos seus herdeiros. Lembrando sempre que é possível aplicar uma lei estrangeira no Brasil? Sim. Neste caso aqui, um exemplo bem bacana que pode ser trabalhado em sua prova. Show de bola? Aqui a gente finaliza o direito de propriedade e, como consequência, a gente acaba finalizando essa aula. Nos encontramos aí na nossa próxima aula para falar mais de direitos individuais. Beijo no coração e até lá.